Olá, caros alunos. Então, nós estamos aqui com a segunda aula do curso técnico de refrigeração, disciplina de termodinâmica. Então, nós vamos ver hoje sobre o quê? Dando continuidade à nossa primeira aula, né? Sobre alguns conceitos que serão fundamentais para que possamos entender os princípios da termodinâmica, né? Ou as leis da termodinâmica. Então, nós vamos ver um pouco sobre calorimetria, sobre os tipos de calor, sobre a transmissão desse calor, a transferência desse calor, e sobre as mudanças de fase dos materiais ou das substâncias. Então, a calorimetria é o quê? É o estudo e a avaliação desse calor. Calor, nós falamos anteriormente, é um dos mecanismos de transferência de energia. Então, como o calor é uma forma de energia, ele deve ser medido. Então, ele tem uma unidade no sistema internacional que é o Joule. Porém, usualmente se usa muito, e é uma unidade bastante prática, é denominada de caloria, né? Então, a caloria ela é o quê? É exatamente a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, fazendo essa relação entre calorias e joules, nós temos que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, ou 1 quilocaloria, 4.200 joules. Então, a quantidade de energia recebida ou rejeitada por uma substância, na forma de calor sensível, ela pode ser definida pela seguinte forma. E esse calor sensível é exatamente uma das formas de calor que nós vimos, desses mecanismos de transferência de energia, onde o calor sensível está relacionado apenas à mudança de temperatura dos materiais. Nós temos que calor, representado pela letra Q, é igual a massa em quilogramas, vezes Czinho pequeno, que é o calor específico, e vezes ΔT. ΔT é o quê? É a variação da temperatura que está ocorrendo essa transferência de energia. Então, temperatura final menos a temperatura inicial. E a quantidade de energia recebida ou rejeitada por uma substância na forma de calor latente, que está relacionada às mudanças de fases dos materiais, das substâncias, ela pode ser definida por Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa, vezes L, que L representa exatamente esse calor de mudança de fase, né, em quilojoule por quilograma. Então, nós vimos aí que para a mudança, para a transmissão de energia pelo calor sensível, nós vimos o Czinho, que é o quê? O calor específico. Esse calor específico ele representa o quê? A quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 quilograma da substância. Então, por exemplo, nós temos o calor específico da água, pois o quê? Cada substância, cada material possui um calor específico diferente e definido. Então, para a água líquida, esse calor específico é de 4,18 quilojoules por quilograma vezes grau Celsius, ou seja, para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 quilograma de água é necessário adicionar o quê? 4,18 quilojoules de energia por meio de calor a essa água líquida. E a fórmula desse calor específico está relacionada com a fórmula do calor sensível, como nós vimos, né, através da seguinte relação que vocês podem visualizar aí do lado. Quando dois corpos de temperaturas diferentes estão em contato, né, em um sistema isolado, ou seja, eles sofrem influência apenas um do outro, não tem influência com o meio, ocorre a tendência o quê? Deles atingirem a mesma temperatura. Então, esse sistema físico isolado termicamente, só repetindo, é aquele quando não existe a troca de calor entre seus componentes e o meio externo. Então, nesse sistema, a troca de calor elas ocorrem apenas entre seus integrantes, ou seja, quem tiver com maior temperatura vai doar essa energia para o outro corpo. E isso está relacionado com os métodos de transmissão de calor, que podem ser o quê? Condução, convecção e radiação. A condução ela é caracterizada pelo quê? Pelo fluxo de calor que ocorre devido à interação entre as moléculas e átomos adjacentes, bem como pela agitação de elétrons livres. Então, nós podemos visualizar pela imagem uma barra metálica que está sofrendo
uma adição de calor através de uma vela, né? E esse calor, ele é transmitido molécula por molécula por toda a extensão dessa barra. Então, esses átomos mais agitados no início, porque nós vimos que a partir do momento que ele aumenta a temperatura, há o aumento de agitação dessas partículas. Então, essa agitação, ela vai se transferindo para os átomos vizinhos e promovem essa condução de energia através do calor para toda a extensão da barra. Então, os materiais metálicos, eles são aqueles que possuem esse tipo de condução mais fácil, ou seja, eles têm uma condutibilidade térmica maior. E essa condutibilidade térmica, ela pode ser visualizada na figura abaixo, né, onde se tem o quê? Onde se mostra o fluxo de calor a partir da condução. Então, a condutibilidade térmica, ela é inerente a cada material, ou seja, cada material possui uma condutibilidade térmica diferente. Então, os materiais que conduzem mais fácil energia são aqueles metálicos, porém tem os que não conduzem energia na forma de calor também. Por exemplo, né, seriam os plásticos, né, os polímeros. Então, na fórmula nós temos o quê? Que o fluxo de calor é o quê? É a quantidade de calor sobre o intervalo de tempo onde ocorre esse fluxo, essa transferência de energia, que também pode ser estendida à seguinte forma, onde K, que é essa condutibilidade térmica inerente a cada material, vezes a área transversal, como podemos visualizar aí na imagem, vezes a variação da temperatura ou a diferença de temperatura entre os meios que estão ocorrendo essa transmissão de calor, dividido pela espessura do material que está ocorrendo a transferência, né? Então, a convecção é um outro mecanismo de transferência de calor que ele está associado ao quê? Aos processos de transferência de calor que envolvem líquidos e gases. Nós vimos que o quê? Condução está mais relacionada aos sólidos, né? Um exemplo lá da barra metálica. Já aqui está mais relacionada aos líquidos e aos gases, aos fluidos em geral. Então, o movimento desses fluidos, ele contribui com o fluxo de calor. Então, essa convecção, ela pode ser forçada ou natural. A convecção forçada, nós podemos visualizar quando ocorre através de um dispositivo que promove esse movimento do ar. Então, no caso do ventilador, o movimento do ar, ele não é natural. Ele precisa de quê? Que ocorra o movimento da hélice, ou seja, a energia elétrica é transferida para o sistema e esse é convertido em energia mecânica para as hélices e essa hélice faz com que se movimente o ar e ocorra essa convecção forçada. Já a convecção natural, como o próprio nome diz, ela ocorre de forma natural, pois o quê? O fluido, quando o fluido ele é resfriado, ele é mais frio, ele tende a ser mais pesado, né? Ele é denso, então ele cai, então o que estava em cima ele desce. E o fluido que é quente, ele se torna mais leve e sobe. Nós podemos visualizar isso através das seguintes imagens, né? A primeira mostra exatamente essa diferença, o mais pesado desce e o mais leve sobe, e que acontece dentro de uma geladeira. Geralmente o evaporador, na parte de cima, onde há a troca de calor, né? Onde se retira o calor do ambiente, o ar fica frio. Então, esse ar ficando frio, ele fica mais pesado, denso. Então, ele vai para o inferior da geladeira. E esse ar que está quente, que é o que troca calor com os alimentos e fica mais quente, né, ele sobe, tem essa tendência de subir. Por isso, geralmente, os evaporadores ficam na parte superior das geladeiras. E a instalação de aparelhos de condicionamento de ar, geralmente tem-se suas evaporadoras na parte superior, exatamente para poder facilitar essa transmissão de calor de forma natural. Então, o fluxo de calor por convecção, ele pode ser calculado a partir da seguinte fórmula, onde o fluxo de calor por convecção é igual a H, que representa esse coeficiente de convecção do processo, vezes a área de contato entre o sólido e o fluido, vezes a diferença de temperatura entre o sólido e a diferença menos, né, a temperatura do fluido. E a radiação é o outro processo de transmissão de calor que ocorre
por meio de ondas eletromagnéticas, que ao serem absorvidas se convertem em energia térmica. Então a mais famosa e mais comum que a gente conhece é a energia do Sol, né? E a partir da imagem desse elefante nós conseguimos ver que essa radiação, né, ela é emitida pelos corpos e a gente consegue ver através dessa imagem onde capta a energia térmica dos corpos, né? As mudanças de fase estão relacionadas ao quê? Quando se ocorrem essas transferências de energia, né, nós vimos que as partículas elas vão sofrendo modificação, elas ficam mais agitadas, menos agitadas. Então as fases ou estados físicos da matéria dependem dessa transferência de energia. E elas são geralmente 3, né? Sólido, líquido e gasoso. E essas fases elas dependem exatamente desse estado de agregação das partículas. Nós percebemos aí que na figura A, que representa um sólido, esse estado de agregação das partículas é bem maior e elas têm uma forma, certamente forma definida. Nós podemos mentalizar aqui o gelo, por exemplo, ele tem uma forma definida. E essas ligações entre essas partículas são muito fortes. Porém, quando eles começam a receber energia, essa agitação das moléculas vai se aumentando e essas ligações elas vão quebradas. Elas são quebradas, vão se quebrando com o tempo. E o que torna o quê? A substância com uma forma não mais, ainda com a forma própria, mas vai depender do ambiente em que ela está, né? Que geralmente é água líquida. E a partir de quando ela vai tendo mais a adição de energia, né, a esse sistema, essas partículas vão se agitando ainda mais, as ligações vão quebrando mais ainda e se tem uma forma não muito, não tem uma forma definida, que são os gases, né? Então, quando essa substância, em qualquer uma dessas fases, como a gente estava falando, recebe ou cede essa energia térmica, ela sofre alteração nessa agregação das suas partículas. Então, ela passa de uma fase para outra e essa passagem corresponde às mudanças de fase da substância. O calor latente, como nós falamos anteriormente, ele é o responsável por produzir essa mudança de fase. E cada material possui uma quantidade de calor latente definida para que haja essa mudança de fase. Nós temos aí, por exemplo, para a água. Para que a água passe do estado sólido para o estado líquido, ela tem um calor latente de fusão, que é de 320 kJ por quilograma. Porém, para que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, para vapor, ela precisa de uma energia um pouco maior, que é de 2.300 kJ. Na imagem, nós verificamos o quê? Exatamente os processos que ocorrem para essas mudanças de fase. Então, quando o material passa de sólido para líquido, nós temos o processo chamado de fusão ou liquefação, e quando ele está de líquido para um gás, é a vaporização. Lembrando que os processos inversos, eles também podem ocorrer, exatamente porque nós falamos que a energia ela pode ser cedida ou ela pode ser adquirida, né? Então, o gás, quando se passa de gás para líquido, tem-se a liquefação. E quando se passa de líquido para sólido, nós temos a solidificação. Quando o processo vai de sólido para gás ou de gás para sólido sem passar pela fase líquida, é chamado de sublimação. Então, durante essas mudanças de fase, né, do gelo para a água líquida, por exemplo, que é o derretimento, e da água líquida para o vapor, vaporização, as temperaturas elas se mantêm constantes. Então, pelo gráfico, nós podemos ver que na temperatura de 0 graus Celsius, que é onde ocorre o derretimento, calor ou energia é adicionado a esse material, a água, né? 335 joules, nós vemos aí. Então, é adicionada essa água para que ocorra o derretimento, ou seja, a mudança de fase. Porém, a temperatura não é influenciada, ela continua em 0 graus Celsius o tempo todo. Já para a vaporização, da mesma forma, nós vemos aí 540 calorias são adicionadas ao processo, porém a temperatura não muda, fica em 100 graus até que ocorra a completa mudança de fase. Porém, nos intervalos, né, nós percebemos o quê? Que ocorre um aquecimento, continua ocorrendo um aquecimento, ou seja, uma adição de energia em forma de calor nessa água. Porém, não há a mudança de fase, que é exatamente onde ocorre somente o calor transferido na forma de calor sensível, né? Que nós percebemos aí do gelo, que é de menos 50 a 0 graus Celsius,
da água líquida de 0 a 100 graus Celsius e de vapor, né, acima de 100 graus Celsius. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos na terceira aula.